Muito bom dia, senhores. Aqui Renato Salvadori, novamente aqui. Esse é o canal R Salvadori Oficial, canal que fala sobre cibersegurança e cibersegurança voltada para criptomoedas, segurança da informação. E seja muito bem-vindo. Né? Hoje eu estou gravando aqui no quarto dos meus filhos, porque estou de mudança do escritório. Então já peço desculpas aqui se a imagem estiver um pouco ruim. Ah, mas acho que semana que vem a gente já está no novo escritório com uma estrutura melhor para atender vocês. Mas se o som estiver bom, deixa depois o comentário se o som tá bom. Estou gravando pelo microfone de lapela aqui hoje. Tá tudo meio bagunçado, mas eu não poderia deixar de gravar vídeo para vocês para a gente continuar conversando um pouquinho, interagindo um pouquinho. Então, se você chegou aqui para primeira vez, seja muito bem-vindo. Tá? E se gostar do meu conteúdo, deixa seu like, se inscreva aqui no canal, tá bom? Ative as notificações, compartilhe com os amiguinhos, que hoje a gente vai falar de conteúdo, mais um conteúdo que eu considero interessante, que é um conteúdo sobre gestão de risco, tá? Que a gente já vinha falando na semana passada, tá? Então, muito bem, pessoal. Hoje eu vou continuar mostrando mais um exemplo prático. E aqui eu quero trazer também um conteúdo que a gente. Que ele impacta para os dois mundos. Ele impacta tanto para o mundo de pequenas empresas, que acontece demais em pequenas empresas, certo? Acontece demais. E também para. Acho que não necessariamente isso acontece, mas o descuido com isso acontece quando você está cuidando de uma carteira fria ou, por exemplo, uma Blue Wallet da vida. Não é fria, mas é meio fria, é warm, né? Mas principalmente senhas de exchanges, né? Que, ou seja, em vez de falar de forma genérica aqui, eu vou pegar um problema real, tá? Que é o compartilhamento de senhas. Eu já fiz vários vídeos falando sobre compartilhamento de senhas e sim, o problema que acontece principalmente não só em pequenas empresas, mas em médias empresas. Às vezes, né, você é dono da empresa, né? Não, eu vou comprar só um usuário, ou eu vou deixar só um usuário, porque facilita a gestão, depois eu não lembro a senha, e você não sabe do risco que você está correndo. Então, a questão do compartilhamento de senhas é um problema muito sério. E a gente vai. Eu já gravei vídeos falando sobre esse problema, mas a gente nunca falou sobre uma forma estruturada. E a ideia aqui é eu pegar esses próximos slides nossos, essas próximas conversas, e tentar tratar a abordagem de segurança da informação com método. Com método. E explicar e tentar mostrar para vocês que aplicar um método não carece que você seja uma empresa gigantesca, uma empresa multinacional, né? Não, não. Assim, você colocar método na sua gestão de segurança é algo relativamente simples, tá? Então, é isso, né? Porque segurança não discute apenas se algo é certo ou errado, né? Você tem que ter um contexto por trás, tá? Então, eu vou começar aqui com vocês, com essa tela aqui. Deixa eu ver qual fica melhor aqui para mim. Essa aqui, né? Só que não é esse slide. Eu quero mostrar aqui, quero voltar para esse tema nosso aqui, que fala sobre modelagem de risco. Então vamos lembrar aqui, a modelagem de risco, ela trata novamente, né, o ativo, a ameaça, a vulnerabilidade e o impacto. Beleza? Acho que todo mundo lembra disso aqui. Né? Ou seja, esse é um modelo extremamente simples que eu já gravei vídeos, inclusive vídeos na prática falando sobre isso, mas isso aqui, gente, pode ser aplicado em qualquer problema de segurança que você possa querer endereçar na sua empresa. Deixa eu tomar uma água aqui. Caindo ou subindo, compre Bitcoin. Então vamos continuar. E aqui vamos entrar direto no problema. Qual que é o problema aqui que eu quero tratar? Senha compartilhada, certo? Senha compartilhada. Então aqui a gente tem aqui, tá vendo os quatro elementos aqui, ó? Ativo, ameaça, vulnerabilidade e impacto. Então, qual que é o ativo aqui? O que, que eu quero proteger? O que é importante para o meu negócio? O sistema, os dados, né? Uma pasta, um Google Drive. Né? Então, mais uma vez,
Nós temos um guia prático de implementação de medidas de segurança usando o que tem disponível no Google, o que tem disponível no WhatsApp, o que tem disponível no Instagram para você PME implementar na sua empresa. São 7 aulas de 20, 30 minutos no máximo para vocês ficarem acima de 80% das empresas que tem por aí. Então, se tiver, quem quiser entrar mais no detalhe, acessa lá, porque lá é mão na massa, é hands-on. Eu mostro para vocês fazer, eu ensino vocês a fazer, eu faço passo a passo, cada uma das medidas de segurança para implementar. Mas voltando, né? Voltando. Então, qual o sistema que eu quero proteger, né? Então, esse primeiro aqui. O segundo, qual que é a ameaça? A ameaça é um uso indevido. Essa é a ameaça. Então, qual que é a ameaça de um compartilhamento de senhas, né? Fazer uso indevido. Alguém fazer uso indevido. Qual que é a vulnerabilidade? A vulnerabilidade é o compartilhamento de senhas, nesse caso. Então, o compartilhamento de senhas não é o ativo e sequer a ameaça, é a vulnerabilidade. É o ponto que você quer corrigir. E impacto, obviamente, fraude, alteração de dados, não é isso? Vazamento de informações, poderia ser vários tipos aqui de impactos, né, negativos na sua empresa. Ou seja, o problema aqui, pessoal, não é apenas a senha. O problema é a vulnerabilidade criada pelo compartilhamento indevido. Estão acompanhando? Muito bem. E aí, continuando aqui, ó, vamos supor aqui, lembra? Então, no último vídeo que eu gravei, eu falo aqui daquela classificação. Essa classificação, você pode adotar vários tipos de classificação aqui. Você pode montar uma matriz 3x3, baixo, médio ou alto, 4x4, 5x5, depende. Então eu estou pegando o exemplo que a gente já estava tratando, que era 5x5. Mas você poderia fazer uma bem simples, 3x3. Então, probabilidade e impacto, né? Então aqui a gente está falando de uma matriz de uma análise de risco qualitativa. Baixo, médio ou alto, probabilidade baixa, média, alta, impacto baixo, médio, alto. Aqui no meu exemplo eu estou usando uma probabilidade de peso 4, o impacto de peso 4, ou seja, vai dar um resultado alto, né? Ou seja, porque se várias pessoas usarem a mesma conta, a probabilidade de uso devido aumenta. Ou seja, o impacto pode ser fraude ou perda de dados. Você pode ter um resultado risco alto. Então, mais uma vez, como é que eu fiz o cálculo da probabilidade? Não tem cálculo aqui, né? Porque eu estou falando de novo de uma análise qualitativa. Então é muito baseado em experiência, né? Então a probabilidade, se eu tenho muitas pessoas usando a mesma conta, na verdade a probabilidade é 100%. Né? Mas, por exemplo, se eu tenho poucas licenças e eu não tenho um controle de quais usuários usam quais licenças, eu não tenho registro de logs, por exemplo, eu não tenho um cofre de senhas, por exemplo, né? Eu não tenho controle sobre isso, porque aqui a gente está falando sobre controle. A probabilidade ela aumenta muito, porque eu não tenho controle de quem usa. Eu não tenho log, eu não tenho CIEM, eu não tenho um cofre de senhas, como eu falei, né? E eu sei que eu tenho um grande número de usuários, ou pelo menos um número de usuários que precisam acessar maior do que a quantidade de licenças que eu tenho, a quantidade de usuários que eu tenho devidamente criados nesse sistema. Vai ter compartilhamento. Por mais que eu fale, não pode, não tenho como garantir, porque eu não tenho sequer rastreabilidade sobre isso. E aí, isso é probabilidade. E quando eu falar sobre impacto, né? Cara, impacto, dependendo do meu ativo que eu quero proteger, pode ser altíssimo, né? Pode ser uma fraude, pode ser uma perda financeira. Então, o impacto tem muito a ver com o valor do ativo. O impacto está diretamente associado ao ativo que eu estou protegendo. A probabilidade ela está associada ao contexto da sua empresa. E o impacto está diretamente associado ao ativo que eu estou protegendo. E aí eu faço o que com isso? Ou seja, eu tenho um risco alto aqui, né? O que eu faço com isso? Eu tenho que trabalhar num plano de controle de resposta a risco. É aqui que entra a sua ação, meu amigo. É aqui que vai entrar a inteligência, o esforço que você vai colocar na proteção.
Muitas empresas e muitos empresários vêm aqui direto e às vezes gastam dinheiro de forma excessiva por um problema que na cabeça dele é um grande problema, mas ele não teve método na identificação daquele problema. Né? Ele não teve método, então talvez não seja. Talvez a probabilidade inclusive seja baixa, ao ponto de eu simplesmente aceitar aquele risco. Porque estratégias de tratamento de risco você pode aceitar, transferir e mitigar. Então, o que é a mitigação de um risco? A mitigação de um risco é eu reduzir a probabilidade ou reduzir o impacto ao ponto de que eu torne aquele risco um risco aceitável. Dificilmente você elimina um risco. Dificilmente, porque às vezes é uma estratégia de eliminação do risco, provavelmente você elimina aquele risco, mas cria outro. Então, geralmente você trabalha com riscos residuais, que após todos os controles que você aplica, ele se mantém, mas aí ele é um risco aceitável. Lembrando que um risco aceitável, ele tem que ser devidamente documentado, cara. Documentado. Por que você está aceitando aquele risco? Por isso que você monta uma planilha de riscos. Tá? Então, a estratégia de tratamento, ela visa sempre, que é a mitigação, ela visa sempre ele reduzir a probabilidade e reduzir o impacto. E aí você pode tomar várias, aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Então, por exemplo, individualização de contas, um controle em cima de múltiplo fator de autenticação, forçando que usuários tenham, por exemplo, um OTP dentro do seu dispositivo. Você pode colocar um PAN, que é um cofre de senha. Você pode implementar logs para você fazer uma auditoria. Então, tem várias estratégias de resposta a risco que você pode tomar. Aí, aqui sim, eu tenho condição baseada no nível de risco que eu quero e o esforço financeiro que eu estou disposto a arcar. Que esforço financeiro não é necessariamente a aquisição de uma ferramenta. Esforço financeiro, às vezes, é o esforço operacional, porque horas trabalhadas é dinheiro, tempo é dinheiro. Né? Então, ainda que se eu for tomar alguma solução que seja uma solução administrativa, por exemplo, né? Um treinamento ou validar as logs, que se você assistir meu curso lá, você vai saber fazer isso. Por exemplo, se você tem os seus documentos dentro do Google Drive, como é que eu faço para ter um controle de acesso ali no Google Drive, para saber quem fez, quem não fez, quem fez? Eu ensino a fazer isso lá. Né? Tem um esforço operacional aí, é tempo e dinheiro. Mas aqui você tem condição de tomar essa decisão. Então, meus amigos, a segurança, ela não começa com tecnologia, cara. Ela começa com método. Se você consegue entender o ativo, a ameaça, a vulnerabilidade e o impacto, você consegue ter insumo para analisar qualquer problema de segurança da sua empresa. Fechado, pessoal? O vídeo de hoje era esse. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, me desculpe aqui pelo cenário. Eu acho que semana que vem a gente já vai estar no novo cenário aqui, no novo escritório. Mais uma vez, muito obrigado. Se gostou, deixa seu like, beleza? E a gente se vê no próximo vídeo na sexta-feira agora. Um forte abraço a todos. Vou deixar o link da descrição novamente aqui do treinamento. E um grande abraço a todos. Boa quarta-feira.